Olá! Hoje vamos desmistificar um conceito que tem dado que falar: a economia quântica toroidal. O que é que isto significa exatamente? Bem, para o percebermos, vamos mergulhar diretamente nos seus documentos fundadores. A ideia é dissecar tudo: a estrutura, a mecânica, a filosofia, sempre com base no material original, para que não haja dúvidas. Ok, então para começar, é preciso perceber a ideia central. O sistema apresenta-se como uma solução para um problema e faz isso propondo uma mudança de paradigma. Na base de tudo está um conflito entre o que descreve como a pirâmide, que seria o sistema atual, e a sua alternativa, o toroide. E é este contraste que, no fundo, define tudo. De um lado, temos a pirâmide, um modelo que descrevem como o extrativo, onde o esforço da maioria flui para cima, mas a riqueza fica retida no topo para poucos. Do outro, o toroide, que não é uma hierarquia, mas sim um núcleo dinâmico que irradia energia num fluxo circular, contínuo, onde cada participante é, teoricamente, parte do centro. E esta imagem, esta metáfora do toroide, é mesmo a peça-chave. Não é uma estrutura rígida, é descrita como algo que se autossustenta, algo vivo, como uma onda ou o pulsar de um coração. A ideia é clara, afastarmos de modelos hierárquicos de cima para baixo, e aproximarmos de algo que se pretende mais orgânico e generativo. Tudo bem. A teoria é interessante, mas como é que isto funciona na prática? Como é que se constrói? Vamos ver os blocos fundamentais do sistema, tal como os próprios criadores os descrevem. E tudo começa, claro, com o indivíduo e a sua rede mais próxima. E logo aqui deparamos-nos com uma terminologia muito própria. A unidade mais básica não é um membro ou um participante, é uma célula inteligente. E não se trata apenas de aderir. Segundo os textos, é um ato de sair da matriz económica tradicional e ativar-se no sistema, trazendo consigo aquilo a que chamam o seu círculo familiar essencial. E este ponto é fundamental para se perceber a filosofia por trás disto. A linguagem é toda ela biológica. Evitam-se termos como níveis ou hierarquia. Em vez disso, fala-se de células, círculos familiares, corações a palpitar. A ideia é que os indivíduos são as células que, juntas, formam um organismo vivo. E o que as une não é o sangue, mas sim a confiança. E como é que este organismo cresce? Bem, a mecânica é descrita como uma estrutura de 3x4. É bastante simples de visualizar. Começa com uma pessoa que traz aquilo a que chamam 3 filhos económicos, depois cada um desses 3 traz mais 3 e temos um círculo de 9. Esse círculo, por sua vez, expande-se para 27 e, por fim, para 81. A progressão é puramente matemática. E se fizermos as contas? 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81, chegamos a este número, 121. Este é o número mágico, por assim dizer. Uma família torridal completa é composta por 121 participantes. E este número é a chave para toda a mecânica do sistema e para atingir os primeiros objetivos financeiros, que vamos ver a seguir. Ok, já percebemos a estrutura. Agora vamos entrar na primeira fase de participação, que o sistema chama de coração bebé ou coração de bebé. É aqui que tudo realmente começa, com os primeiros passos. E claro, mantendo a metáfora do crescimento, esta fase tem 3 etapas bem sugestivas. Começa com gatio, ou seja, gatinhar para aprender a mexer-se no sistema. Depois vem o andador, para ganhar estabilidade. E por fim, caminhar solo, andar sozinho, que segundo eles representa a primeira independência financeira. Mas o que é que isto significa em termos de dinheiro? Bem, é aqui que os ativos entram em jogo. Na etapa de gatinhar, ativam-se pequenos ativos de 5, 10 e 20 dólares, à medida que os primeiros círculos se vão formando. A etapa andador já desbloqueia um ativo de 50 dólares e a caminhar solo desbloqueia o de 100. Ou seja, cada passo é construído sobre o anterior. E por baixo de tudo isto, há uma regra mecânica fundamental que governa todo o fluxo de dinheiro. A regra é: recebes 3 e mandas uma. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que, por exemplo, quando um participante recebe 3 doações de 5 dólares, usa uma dessas doações, os 5 dólares, para reativar a sua própria posição, enviando esse valor para o seu pai turidal. É um ciclo. E qual é o primeiro grande objetivo financeiro nesta fase do coração bebé? É gerar um fluxo de 105 dólares. De acordo com os documentos, isto acontece quando aquela estrutura inicial de 4 níveis, com as 121 pessoas, está completa e totalmente ativa. Pronto, mas o sistema não se fica por aqui. A seguir é introduzido um conceito para acelerar as coisas, conhecido como o 369, e isto é apresentado como uma forma de dinamizar a energia do grupo todo de uma forma muito, muito específica. E, para dar um enquadramento, digamos, mais místico a este conceito, o material recorre a uma citação famosa atribuída a Nikola Tesla. A ideia de que os números 3, 6 e 9 contêm a chave do universo. E aqui
Estes números não são só uma curiosidade, são descritos como engenharia energética. Ok, misticismo à parte, o que é o 369 na prática? É um evento coordenado. Basicamente, o líder do grupo, que já tem a sua estrutura de 12 e 1 pessoas completa, convoca todos os membros para fazerem uma doação ao mesmo tempo, de forma sincronizada. E o objetivo é fazer com que aquele fluxo de $105 chegue ao líder num período de tempo muito curto, 3, 6 ou 9 horas. A grande questão é, por que é que os membros que ainda agora entraram e ainda não trouxeram ninguém participariam nisto? Bem, o sistema descreve vários incentivos para este papel, o de embaixador. Por exemplo, descontos de 50% em ativos futuros, tempo de consulta com os criadores do sistema e até uns tais tokens toroidais para futuras ecocidades. Mas talvez o mais importante seja que, ao participar, cada pessoa ganha o direito de, mais tarde, convocar os seus próprios eventos 369. É tudo apresentado como um ciclo de dar e receber. Certo, já vimos o início, a fase bebé, mas isto é apenas o começo. Vamos agora olhar para a visão a longo prazo. O sistema traça um caminho de crescimento que supostamente se estende por vários anos. O percurso projetado nos documentos fala de 3 anos. O primeiro ano é todo dedicado ao coração bebé, com o objetivo de gerar aqueles fluxos de $105 e mais tarde $555. No segundo ano, a coisa avança para o coração adolescente, onde a ideia é ativar ativos de maior valor para gerar um fluxo de $2.500. E por fim, no terceiro ano, chega-se ao coração maduro, que visa um fluxo de $7.500 ou mais, à medida que a rede se torna mais potente, digamos. E qual é o potencial máximo descrito nestes documentos? Bem, o número que eles apresentam é alcançado quando todos estes corações estão ativos e o participante decide abrir uma segunda posição no sistema. Aí, segundo a fonte, a soma dos fluxos das duas posições pode chegar aos $30.000, gerados num único evento 369 de 3, 6 ou 9 horas. E para terminar esta análise, vamos fechar com uma pergunta provocadora que está no epílogo da fonte. Uma pergunta que nos tira da mecânica e nos leva para a filosofia. E a pergunta é: o dinheiro não aperfeiçoa ninguém, apenas amplifica o que já és. O que amplificaria em ti? É uma questão que claramente convida a uma reflexão que vai muito para além dos números e da estrutura do sistema,